História da Croácia. A ocupação da área que pertence hoje ao território croata é muito antiga, exercendo desde o início de seu povoamento o papel de conexão entre duas regiões distintas do continente europeu, isto é, meridional e central. A Croácia passou por uma série de domínios estrangeiros, fato que se deveu sobretudo à sua posição estratégica. O mais duradouro deles foi o domínio húngaro, que se estabeleceu naquela região no ano de 1091 e antecedeu o Império Austro-Húngaro até o início da Primeira Guerra Mundial no ano de 1918. Nesse período, a Croácia passou a fazer parte do Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovênios, que se unificou dando origem à Iugoslávia e que se tornou, ao final da Segunda Guerra Mundial, uma república de regime socialista. O desmembramento do território iugoslavo decorreu da morte do seu então líder Josip Broz Tito e com o eventual fim do regime comunista no leste da Europa em 1989. A independência da Croácia foi declarada 2 anos mais tarde, em 1991, o que foi seguido de um período de intensos conflitos contra o movimento separatista em curso, uma vez que outras nações também declararam a sua independência da Iugoslávia. A Croácia é atualmente uma das principais nações da região leste da Europa, contando com uma economia desenvolvida e uma população que chega a 4 milhões de habitantes. Geografia da Croácia. A Croácia é um país europeu que está localizado na região sul do continente, com parte do seu território na península dos Balcãs. É banhado a oeste e sul pelo Mar Adriático e faz fronteira com outros 5 países: Eslovênia ao norte e noroeste, Hungria a nordeste, Sérvia a leste, Bósnia e Herzegovina a sudeste, Montenegro a sudeste. Clima da Croácia. Na costa e, sobretudo, nas ilhas croatas, ocorre o clima mediterrâneo, com verões quentes, que podem chegar até 40 graus Celsius, e invernos rigorosos com temperaturas próximas ou abaixo de 0 graus Celsius. Relevo da Croácia. O relevo da Croácia é composto por 3 grandes unidades. A primeira delas fica no norte e nordeste do país, caracterizada por extensas áreas de planícies. Na porção central do país predomina um cinturão montanhoso que é a parte dos Alpes Dináricos. Vegetação da Croácia. A cobertura vegetal da Croácia é também compartimentada entre a região costeira, onde predominam campos e vegetação rasteira, e a sua porção interiorana, em que estão presentes florestas formadas por árvores de grande porte, como os carvalhos. Hidrografia da Croácia. Os rios Sava e Drava são os 2 principais cursos d'água que banham o território croata, de um total de 26 mananciais. O primeiro tem a sua nascente localizada na Eslovênia, enquanto o segundo é originário da Itália. O substrato de origem kárstica do litoral é parte central da Croácia, favorece também a circulação de água pelo seu subterrâneo e em superfície a formação de lagos e dolinas. Demografia da Croácia. A Croácia conta atualmente com uma população de 4 milhões de habitantes, de acordo com as informações das Nações Unidas para o ano de 2020, sendo o 4º país mais populoso dos Balcãs, considerando que grande parte do território croata está inserida nessa região. Levando em consideração a distribuição populacional comparativamente aos demais países europeus, a Croácia é pouco povoada. A maior parte dos croatas vive nas cidades, sendo a sua taxa de urbanização de 57,9%. A região norte do país é a mais densamente povoada, com a diminuição da concentração populacional na medida em que se aproxima do sul, principalmente nas suas ilhas, que não possuem grande aporte de habitantes. Sua capital, Zagreb, reúne aproximadamente 16,7% de toda a população, com mais de 685 mil habitantes. A população croata vem passando por um processo de encolhimento e também de envelhecimento, com crescimento negativo de 0,48% no ano de 2021, possuindo um dos índices de nascimentos mais baixos do mundo e, em contrapartida, a 10ª maior mortalidade. A idade mediana da população é de 43,9 anos, 18ª mais elevada do mundo, ao passo que a expectativa de vida ao nascer é de 76,97 anos. Cultura da Croácia. A Croácia possui uma cultura muito rica que foi constituída no curso de séculos de história.
Atualmente, a etnia predominante no país é a croata, que forma 90% de sua população e caracteriza, assim, os costumes e expressões culturais predominantes. No entanto, há ainda muitos representantes das culturas sérvia, bósnia, eslovaca, checa e também românia. Dentre os idiomas falados no país, destacam-se o croata, língua oficial expressa por 95,6% de seus moradores, o sérvio e outros idiomas de países pertencentes principalmente ao leste europeu. A religião católica é praticada pela grande maioria dos croatas, mas há também seguidores das fés cristã ortodoxa e islâmica, não havendo dados disponíveis a respeito de outras crenças. A independência croata é um fato bastante celebrado no país. Além disso, a Croácia possui tradicionalmente uma grande quantidade de festivais, como o Carnaval de Rijeka, os festivais de luzes de Zagreb, as procissões de primavera e o Festival Internacional de Folclore. Destaca-se ainda a importância do futebol, que é o esporte mais popular na Croácia. Os frutos do mar e queijos são itens muito utilizados na gastronomia, assim como licores de cereja, uma massa conhecida como Grenadine Marsa e a sobremesa Kajizermans, que estão entre os itens típicos da culinária croata. Infraestrutura da Croácia. A Croácia é um país urbanizado, mas que possui uma ampla porcentagem de sua população vivendo na zona rural. É, além disso, uma nação que apresenta boa renda e serviços, que refletem no seu índice de desenvolvimento humano elevado com o valor de 0,851. Os dados das Nações Unidas indicam que uma parcela de 64,3% da população urbana acessa a rede segura de saneamento. O acesso às redes de água e energia são, no entanto, bastante abrangentes e chegam à quase totalidade da população croata. A matriz energética do país é dividida quase equitativamente entre combustíveis fósseis e fontes renováveis, com destaque para a água. Já os deslocamentos na Croácia são feitos por meio das rodovias principalmente, mas o país dispõe também de ferrovias e hidrovias. No transporte por via aquática, destacam-se 4 grandes portos: Ploče, Rijeka, Šibenik e Split, um terminal petrolífero e um porto fluvial. O principal aeroporto da Croácia fica na capital Zagreb. Curiosidades sobre a Croácia. O território croata é formado por mais de 1.200 ilhas e ilhotas, por isso recebe o apelido de Terra das Mil Ilhas. A ilha costeira da Croácia possui 5.834 quilômetros, dos quais 4.000 quilômetros correspondem a ilhas. A Croácia abriga a menor cidade do mundo. A região costeira da Dalmácia, mais precisamente as cidades de Split e Dubrovnik, serviram de cenário para as gravações de Game of Thrones. Uma das ilhas do país possui formato que se assemelha a um coração, sendo por isso conhecida como a Ilha do Amor.